Olá, vamos dar sequência ao devocional no livro de Tiago e hoje estaremos falando sobre o capítulo 2, né? Lembrando que Tiago está falando para cristãos perseguidos como um pastor, como foi visto no devocional do capítulo 1. Então vou estar fazendo a leitura e depois a gente vai estar fazendo uma reflexão sobre o que a gente leu. O capítulo 2 diz o seguinte: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui, nesse lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que diz não cometa adultério, também diz não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. E o primeiro destaque que eu queria dar é como muitas vezes nós agimos igual juízes, guiados por motivos perversos, como destaca Tiago. E muitas vezes isso é o que nós mais criticamos na sociedade. É como as pessoas estão sendo corruptas, como as pessoas estão agindo de forma inadequada. E nós acabamos julgando as pessoas por nosso preconceito, que muitas vezes está enraizado na nossa cultura, e nós discriminamos pessoas, discriminamos hábitos e esquecemos por muitas vezes que Cristo morreu por todos nós e que Ele perdoa todo tipo de pecado, seja ele o mais perverso, como assassinato, como adultério, ou seja ele o mais simples. Aqui Tiago está falando que o mesmo que disse não mate, disse não cometa adultério. E além disso, ele disse muitas outras coisas que nós precisamos também obedecer. Se nós transgredirmos qualquer parte da lei, estaremos pecando. Por isso, nós estamos debaixo da graça. É ela que nos liberta de todo o pecado. É ela que nos perdoa através do sangue de Jesus. Mas mesmo assim, nós devemos buscar e desejar pelo cumprimento de toda a lei, porque ela é a vontade de Deus. Então nós devemos correr atrás, a cada dia, de estarmos melhores, evitar cair em pecado, evitar desagradar a Deus. E Ele nos deixou escrito o que Ele queria, certo? E aqui Tiago destaca que os pobres no mundo são os ricos na fé. E aqui nós temos que lembrar que ele está fazendo uma generalização, né? E nós precisamos entender que nem todo pobre é rico na fé e nem todo rico ele é pobre na fé e não acredita em Cristo. Mas nós precisamos entender que os pobres, normalmente, né, eles passam por mais dificuldades e vivem em uma situação de mais dependência. Eles não têm de onde tirar, muitas vezes, recursos para se alimentar, para se vestir. Então eles dependem muito mais de Deus e isso gera esperança, gera fé, né? E uma fé genuína. Portanto, Tiago tem motivos para nos falar que os pobres no mundo são os ricos na fé. E os ricos, normalmente, eles oprimem por conta da sua ganância,
por conta de terem a sensação de controle e autoridade sobre sua vida que o dinheiro no nosso mundo fornece. Porém, existem muitas situações que estão fora do nosso controle e, portanto, precisamos estar sempre debaixo da vontade de Deus, tendo fé e esperança, buscando cumprir a vontade dele para que ele possa ter misericórdia de nós. Afinal, ricos, pobres, negros, brancos, homens, mulheres, todos estamos debaixo do jugo do pecado. Nós todos, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, certo? E o versículo 13 que fala: não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, pode ser muito bem exemplificado pela parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus 18:23-35. Quem tiver um tempo pode dar uma olhada. E é aquela parábola que diz que um credor estava devendo um dinheiro que era impagável para seu chefe, que teve misericórdia dele e perdoou toda a dívida. E no momento em que ele encontrou alguém que estava devendo para ele, ele não foi misericordioso e cobrou a dívida, que era muito menor que a que ele próprio tinha para com seu chefe. E naquele momento em que o chefe descobriu que ele não tinha tido misericórdia daquele que estava devendo para ele, ficou muito irritado e cobrou a dívida que era impagável, né, daquele credor. Portanto, nós precisamos, a mesma misericórdia que Deus demonstra conosco, nós precisamos ter com o nosso próximo. Quando alguém erra conosco, quando alguém nos deve, nós precisamos entender o que Deus faria, o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar, né? E com certeza seria ter misericórdia e liberar perdão. A segunda parte do capítulo 2, ela vai falar sobre a religiosidade, vai combater a religiosidade. Então nós vamos estar fazendo a leitura agora e depois vou fazer mais algumas considerações. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as tornaram a fé completa. Assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. E é muito interessante a gente fazer essa análise de que as fé e as obras elas andam juntas. E eu gosto muito da analogia com um avião, né? E pensar que a fé é uma das asas e as obras são a outra asa. E sem qualquer uma das duas, o avião não se sustenta no ar. Portanto, nós precisamos buscar desenvolver a nossa fé a tal ponto que ela seja transparecida pelas nossas obras. Porque a fé em Cristo, ela gera transformação de atitudes. E no momento que a gente tem fé em Cristo e busca obedecê-lo, nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é o segundo maior mandamento. Né? E amaremos a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro maior mandamento. E com esses dois mandamentos é impossível nós não termos ações condizentes com a nossa fé. Portanto, para encerrar, eu queria destacar o versículo 22, que fala: como veem, a sua fé e suas ações
atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. Eu acredito que isso é primordial e é o que eu tenho de lição para tirar do capítulo 2 de Tiago. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, até mais.